Muito bom. Espero que cada um está numa mentalidade agora, focado em Deus. As crianças já vão estar saindo também para a sua salinha aqui do lado. Enquanto eles estão saindo, por favor, abre as suas Bíblias no livro de 1 João 2. 1 João capítulo 2. Como eu fiz na semana passada, eu deixei fora esse versículo do nosso computador. Não vai estar no telão, tá? Mas eu quero que você abra mesmo. O resto vai ficar um pouquinho mais fácil para você, vai ficar no telão, os outros versículos. 1 João 2, olha em versículo 3, versículos 3 a 6. Diz assim: sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Rapidamente, esse "o" é Jesus. Ele está falando sobre Jesus Cristo, tá? Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Olha em versículo 4, por favor. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Vamos dar uma pausa aqui. O apóstolo João escreve para esse grupo de cristãos, de pessoas declarando fé em Jesus Cristo, pessoas como eu e você. Ele escreve essa carta porque ele entendeu que tinha pessoas naquela época que estavam tentando invadir essa igreja e introduzir ou ensinar ensinamentos contra o evangelho de Jesus Cristo. O que eles estavam tentando fazer é convencê-los para mudar ou modificar as suas crenças sobre o próprio evangelho, sobre a pessoa e a obra de Cristo, e também sobre o que é um cristão e como um cristão pode ou deve viver a sua vida nessa terra. Faz sentido isso? Eles entraram com um novo conceito do cristianismo e tentando convencer eles a seguir essa distorção, essa versão do evangelho distorcido, e no mesmo tempo declarando fé em Cristo. E aí que nós temos a confusão que existe até hoje, de pessoas que declaram ter fé em Cristo, mas não seguem o evangelho puro e verdadeiro de Cristo, e não vivem as suas vidas de uma forma compatível com aquela vida de Cristo. Eles falam que são de Cristo, mas a sua vida, o seu estilo de vida tem nada, absolutamente nada a ver com Ele. Então o apóstolo João, ele fala, você quer saber o que define um cristão verdadeiro? Olha em versículo 6 mais uma vez, para deixar bem claro para essa igreja e para nós hoje, o que é um cristão, o que nos define, é aquele que afirma que permanece nele, aquele que afirma que tem comunhão com Jesus Cristo, um relacionamento espiritual e verdadeiro com Jesus Cristo, deve andar como ele andou. Ele está nos falando aqui que o que define um cristão é uma pessoa que imita a vida de Cristo, que conhece e aceita Ele como Senhor e Salvador, mas depois vive todos os dias buscando acrescentar para a sua vida espiritual as características e as qualidades de Cristo. Isso é um cristão. E a nossa série de mensagens que começamos a semana passada, é justamente para falar sobre isso. Quais são as características, as qualidades que nós vemos em Jesus Cristo, que como seus seguidores devemos imitar e copiar, acrescentando para a nossa vida. Ou seja, todo cristão deve viver a sua vida tentando imitar o melhor possível a vida de Cristo. Eu sempre lembro de um vídeo que eu assisti anos atrás numa igreja. Um pastor, um tio meu que é pastor, ele mostrou um vídeo e até hoje eu fui tentar buscar no YouTube e tem umas versões novas também, porque a primeira vez que eu assisti esse vídeo foi anos atrás. Mas o vídeo é assim: alguns homens saíram para a rua para encontrar pessoas que não conheciam, pessoas do dia a dia, com a seguinte pergunta: define ou descreve para mim Jesus Cristo.
E sim, tinham os cristãos lá, né? Você percebe que eram cristãos que tinham as respostas certas, falando: olha, meu Salvador, eu descrevo ele como meu Salvador, outros, meu Senhor. Só que as outras pessoas que não eram seguidores de Cristo, mesmo assim tinha coisas boas, qualidades, características boas para falar sobre Cristo. Muitos falaram: bom, um homem bom, um grande mestre, um grande professor, compaixão, misericórdia. Então eles tinham essas descrições, características pelo qual definiam Jesus Cristo. Qual foi a segunda pergunta deles para essas pessoas? Define para mim um cristão. Aí a resposta era o oposto. Ou seja, definiam Cristo de uma certa forma. Aí na hora de definir um cristão, aqueles que declaram a seguir Jesus Cristo, as definições eram tipo assim: loucos, fanáticos, hipócritas, desse tipo. E você vê que é uma realidade triste, do jeito que o mundo enxerga muitas vezes o cristão. Nós, como cristãos, temos que ser diferente. Nós temos que ser reconhecidos pelo mundo como Jesus Cristo. Nós temos que ter essa ligação com Ele diante desse mundo. Senão, o que nós estamos fazendo aqui? Como que nós vamos propagar mesmo, espalhar o Evangelho de Cristo, apontar as pessoas para Cristo, se nós não vivemos as nossas vidas igual Jesus Cristo? Queremos aprender, acrescentar a vida de Cristo para as nossas vidas, as qualidades. Na sexta-feira, minha irmã mais velha foi em casa, e ela falou que ela tinha acabado de sair de uma casa de uma mulher que está indo para a igreja com eles, uma conhecida. E essa mulher está gostando muito da igreja, muito empolgada com a igreja. E a mulher pediu para ir lá para a casa deles, para jantar, para conhecer o marido dela, porque o marido dela não está interessado no cristianismo, no evangelho. E a ideia é que vai lá para conhecer, para saber quem são os cristãos verdadeiros, como talvez mostrar uma imagem diferente do cristianismo para ele. E eu falei: e aí, como foi? Ela falou: olha, ele é gente boa demais, o cara é muito legal. O problema é que ele conheceu muitos cristãos por aí. E esses cristãos meio que estragaram a imagem de Cristo e do evangelho e da igreja para ele. Será que nós somos essas pessoas? Ou será que nós estamos buscando mesmo a viver a vida de Jesus Cristo? Porque é assim que nós provamos para o mundo que existe um caminho diferente do que o caminho pelo qual eles estão. Um caminho melhor, um caminho de Cristo, um caminho que leva à salvação. E a semana passada, a primeira característica que nós falamos foi sobre generosidade. Que o cristão, que nós como cristãos temos que ser definidos por generosidade. O Evangelho mostra para nós, nos ensina a grande generosidade de Deus, quando Ele enviou aquilo mais precioso no universo, o seu Filho, para morrer para nós, como um sacrifício para nos salvar dos nossos pecados. Então, se Jesus foi tão generoso, nós, claro, também temos que imitá-lo na sua generosidade. Hoje à noite eu quero falar com vocês sobre mansidão. Nós como cristãos, você como cristão, deve viver uma vida definida por mansidão. Olha no telão aqui comigo, em Efésios 4, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo fala para esses cristãos: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Colossenses 3,12, o apóstolo Paulo, de novo escrevendo para uma outra igreja, ele fala o seguinte: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Nós vivemos numa sociedade hoje em que essa palavra mansidão não é visto mais como uma virtude. Na verdade, eles pensam em alguém manso como algo negativo. Algo negativo. Falando do que eu percebo na nossa sociedade geral. Muitas vezes associando essa palavra mansidão com fraqueza, ou com alguém covarde. E
incapaz de se proteger, como uma pessoa que está constantemente permitindo que as pessoas pisam por cima dele e tiram vantagem dele. Uma pessoa mansa é uma pessoa meio fraco, tímido, uma pessoa que é quieto, que faz de tudo para ficar longe de confrontação, porque tem medo e é intimidado das outras pessoas. Então eles andam para lá e para cá com a cabeça para baixo, não quer olhar nos olhos do outro, porque são mansos, sabe? E são fracos. Associam, pelo outro lado, a nossa sociedade, força e poder e firmeza com a habilidade de você conseguir se proteger fisicamente e verbalmente, com a capacidade de acabar com qualquer outro que tenha a ousadia de tentar te ofender, te desrespeitar e te machucar de qualquer forma. Nossa sociedade olha para um cara assim e pensa: esse cara é forte, você não quer mexer com ele, esse cara tem poder. Só entra nas redes sociais por 5 minutos, vê um post que você vê talvez interessante, um pouco polêmico, abre aí os comentários e vê as guerras de palavras que existem. Vê o quanto um está tentando vencer o outro em discussão, cada um tentando ser mais sarcástico e mais ofensivo do que o outro. Então é claro que a nossa cultura tenta fugir dessa palavra manso, porque acostumaram com a ideia de que a pessoa forte, que ganha respeito, é aquele cara que consegue vencer verbalmente, aquele cara que é sarcástico, ofensivo, e consegue a última palavra, pelo qual o outro lado não consegue mais responder. Aí ele olha, bate no peito e fala: eu venci, eu sou o cara. Infelizmente esse pensamento, eu creio que infiltrou um pouco a nossa igreja também, a igreja no geral de Cristo. Por exemplo, quantas mensagens você já ouviu sobre mansidão? Eu estava tentando em toda a minha vida, todos os anos, eu já ouvi sobre paciência, compaixão, bondade, misericórdia, mas mansidão é um pouco, a palavra naquela lista que é um pouquinho mais colocado para o lado. Pessoas dentro da igreja muitas vezes acham que se você não se levantar e falar na lata, falar na cara, e está nem aí com o que as pessoas pensam, que às vezes não ganha o respeito dos outros. Você quer ser um homem verdadeiro, uma mulher de Deus? Segue o que o Paulo fala em 1 Timóteo 6:11. Ele fala: você, porém, homem de Deus. Tem homens de Deus aqui neste lugar? Tem mulheres de Deus neste lugar? Recebe essa palavra para você mesmo. Fuja de tudo isso, dos pecados que ele descreveu antes desse versículo, e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e, por último, a mansidão. É algo sempre na lista de qualidades, características que nós temos que buscar. O verdadeiro homem de Deus busca a viver uma vida definida por mansidão, indo contra o que a cultura, a sociedade pensa sobre essa qualidade. Mas o que significa para ser manso? A gente tem que definir essa palavra, certo? No dicionário de hoje, a palavra manso significa de temperamento fácil, sossegado, tranquilo, calmo, meigo e ou delicado. Quantos homens aqui querem ser descritos como delicado? A maioria não, alguns talvez sim, mas a maioria não quer isso. Mas você vê que é uma descrição no dicionário. Uma pessoa mansa é uma pessoa delicado, pessoa tranquilo, sossegado, fácil. A palavra mansidão também no dicionário é assim: que possui o gênio brando, que é suave e pacífico, de temperamento fácil, meiguice, falta de agitação, sem pressa, desprovido de inquietação, tranquilidade ou brandura. Às vezes a gente olha para uma pessoa, talvez como o pastor Nanim, naturalmente um pouquinho mais reservado, vamos dizer assim, mais quieto, não muito quieto, mas naturalmente. O Aloysio também é um cara mais sossegado, tranquilo. Às vezes a gente olha para essas pessoas e pensamos que eles teriam uma facilidade de ser mansos, porque já é algo natural de ser tranquilo, de ser sossegado. Meu pai também é do mesmo jeito. Mas eu vou te falar que, sendo assim, não necessariamente significa que você é manso, de espírito. Uma vez, quando eu tinha 7 anos de idade, eu estava viajando dos Estados Unidos até aqui para o Brasil, e
eu estava no avião sentado na minha poltrona aqui, do meu lado, um homem de negócios, ou seja, um terno bonitinho, tudo arrumadinho, pronto para descer do avião e já ir para o São Paulo e fazer grandes negócios. Tinha um corredor aqui, do outro lado meu pai, do outro lado do meu pai a minha mãe e as minhas irmãs. Quando a gente estava quase chegando em São Paulo, naquela descida, barriga, não estava sentindo muito bem, e a próxima coisa que eu lembro tinha algo laranja saindo da minha boca, um líquido laranja saindo da minha boca. E como criança não sabia muito o que fazer, eu dei uma olhada para cá, pegou um pouquinho nesse homem de negócios, né, e ele tentando fugir da situação, e o meu pai, que está do meu lado, olha, vê que o filho dele está vomitando, também vomitando em cima de outras pessoas, e ele estava lendo uma revista, e ele simplesmente olha para minha mãe do lado e fala: Peg, seu filho está vomitando. A minha mãe levanta com tudo, pula por cima dele e vai, tenta limpar e pede perdão e tal. Gente, uma pessoa tranquila assim, não significa que é manso, porque não tem a ver muito com o nosso temperamento físico. Qualquer um pode ser manso de espírito. O que a Bíblia fala sobre a mansidão? Na Bíblia, a mansidão é mais ligado com humildade, é mais ligado com alguém dócil, bom, diretamente conectado e ligado com a palavra sabedoria. Para vocês que conhecem meu pai, você sabe que é totalmente possível, né? Que eu não estou mentindo sobre essa história. Tiago 3,13, dá uma olhada aqui no telão. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Essa palavra humildade é a mesma palavra usada em outros versículos como manso. Um homem manso é um homem sábio. Ele prova a sua sabedoria através da sua vida de mansidão. O cristão que é definido por mansidade, ele anda nessa vida em tranquilidade, calmo e em paz. Mesmo quando as tempestades da vida vêm, porque vêm, mesmo para a pessoa mansa. As dificuldades, mesmo quando eles se encontram numa situação complicada e difícil e atribulado, eles não ficam agitados ou inquietos. Sim, talvez eles passam por momentos, como todos nós, momentos de frustração, chateado, até triste, dependendo da circunstância. Mas uma pessoa mansa, uma pessoa mansa, não permanece por muito tempo naquele estado de frustração, porque essa pessoa verdadeiramente confia em Deus, e sabe que Deus está permitindo tudo isso acontecer. Deus sabe das coisas que estão acontecendo na minha vida, e Ele está em controle, Ele vai resolver. Então ele mantém um espírito no geral, sossegado, tranquilo, por causa da grande fé dele. Sim, uma pessoa mansa tem grande fé em Deus. E é por causa dessa fé verdadeira e grande, que essa pessoa tem a habilidade de suportar, não só lidar, mas suportar circunstâncias extremamente desagradáveis, com paciência, piedade, amor, sabedoria, maturidade, confiando que Deus está em controle e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a pessoa mansa fala: tá difícil, eu vou suportar, eu vou manter o meu exemplo cristão nessa situação, porque eu confio mesmo que Deus está em controle. Você quer ver um exemplo perfeito disso? De alguém suportando uma situação de extremo sofrimento, dificuldade, e no mesmo tempo sendo manso? Olha para Cristo, olha para Jesus Cristo quando ele estava pendurado naquela cruz. Em Lucas 23, 35 a 37, nós vemos o que estava acontecendo durante esse tempo. Olha só, o povo ficou observando ele na cruz, né? E as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Pensa nessa cena um pouco comigo. Imagina o Deus Todo-Poderoso, o Criador do universo,
em forma humana, pendurado naquela cruz, justamente pelas próprias pessoas que naquele momento estavam tirando sarro e zombando dele. Eles falando: você é Deus? Ou você é o Messias mesmo? Salva-se, sai daquela cruz. E nós sabemos que Jesus tinha todo o poder para sair daquela cruz naquele momento. Ele tinha o direito como Deus de descer daquela cruz e totalmente destruir todas aquelas pessoas que estavam o crucificando. Mas por causa da mansidão dele, sabe o que ele faz? Ele coloca o direito dele para o lado. Ele coloca o poder dele para o lado. Ele suporta aquela situação complicada, porque ele confiava nos planos de Deus para a redenção do mundo. Ele não retaliou, ele não xingou de volta. Na verdade, qual foi a sua resposta? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Isso é mansidão. Isso é mansidão. É de ter o direito e o poder de fazer algo, mas pelo próprio benefício da outra pessoa, mesmo aquela pessoa ignorante, te ofendendo, te desrespeitando, para o benefício deles, você mantém calmo e mantém o seu comportamento cristão, deixando Deus cuidar da situação, que Ele vai resolver e que Ele sabe de todas as coisas. Sabe que aquelas pessoas olhavam para este homem pendurado na cruz, esse homem sofrendo, totalmente desfigurado naquela cruz, e na visão deles, eles enxergavam um fracasso, um homem humilhado, sem capacidade de se salvar, sem capacidade de se proteger. Externamente é isso que aparecia na visão dos outros, mas Deus olhava para aquela cruz e via um espírito estável, um espírito poderoso, um espírito fiel, dedicado, devoto e forte. Externamente o manso pode aparecer fraco, internamente Deus enxerga um homem ou mulher extremamente resistente e forte e poderoso. Meus irmãos, exige muito mais poder, exige muito mais força para agir com respeito, amor e sabedoria nas dificuldades, do que agir com estupidez e ignorância, sair ofendendo todo mundo quando você é ofendido. Exige muito mais poder e força para ser uma pessoa mansa, mesmo que para o mundo parece que não. A pessoa fraca não é aquele humilde, aquele cara dócil. O cara fraco é aquele cara que não consegue controlar as suas emoções e os seus sentimentos. Isso é fraqueza. Isso é fraqueza. Mansidão é ter força. O cristão tem que ter uma vida definida por mansidão, porque assim ele vai saber como lidar com situações difíceis, não somente suportar, mas lidar. Tem uma diferença. Ele sabe como lidar com qualquer problema na sua vida, com integridade, dignidade, respeito. Tito 3:2, o Paulo fala para este homem, para ele ensinar, aplicar e ensinar para a sua igreja: não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Para com quem? Para com aqueles que são bonzinhos com você? Mostra sempre mansidão com aqueles que você gosta, com aqueles que não chateiam você, com aqueles que não são ignorantes ou estúpidos, com aqueles que não te desrespeitaram. Sejam mansos com todos os homens, independente da situação, independente das circunstâncias. Esse versículo nos ajuda a entender o oposto de uma pessoa mansa. Seria uma pessoa contencioso, uma pessoa briguento, não pacífico. A gente usa a palavra hoje explosiva, né? Uma pessoa explosiva. Uma pessoa que quando ofendido ou desrespeitado, age e reage com ira, raiva, imediatamente buscando a se vingar, fazer o que for necessário para machucar e ofender aquela pessoa que acabou de ofender você. São aquelas pessoas que estão nem aí mesmo. Vão falar, vão fazer, o problema é seu. Foi você que me machucou.
você que me ofendeu, agora eu vou falar e fazer o que for necessário. Sempre prontos para uma briga, nunca conseguem deixar nada passar, tem que sempre ter a última palavra, sempre. E nós vivemos num mundo perdido, pecaminoso, em que as pessoas sentem prazer de machucar, as pessoas sentem prazer em ofender e desrespeitar. E gente, igreja, irmãos, é justamente por isso que nós temos que ser manso. Porque hoje em dia, ser manso é algo tão diferente. E lembra que nós somos chamados para ser diferente. Que quando a pessoa desrespeita alguém, eles estão acostumados, esperando aquilo de volta. No trânsito, uma pessoa corta na frente do outro com o carro, um xinga, o outro xinga de volta, beleza, é normal, vamos seguir em frente. Mas quando nós, como cristãos, respondemos em mansidão, como uma pessoa mansa, aquilo vai fazer um impacto na vida da pessoa. Não fala, cara, o que aconteceu? Como assim? Isso não é normal. E é assim que nós mantemos o nosso testemunho cristão. É assim que nós apontamos o mundo para Jesus Cristo. É assim que nós podemos realmente evangelizar. Estamos chegando no final, mas enquanto eu estava estudando e orando sobre isso, eu fiquei pensando quantas pessoas, quantos cristãos hoje têm totalmente estragado a sua própria reputação? Quantos cristãos hoje têm defamado o nome de Jesus Cristo e a imagem da igreja por não ser manso, por ser uma pessoa explosiva, uma pessoa arrogante, cheio de orgulho, briguento? Quantos cristãos têm estragado mesmo a sua própria reputação, porque não aprenderam a ser manso? Mas e aí? Chegando no final, e aí? Isso quer dizer que eu não posso responder ninguém? Uma pessoa questiona, quer saber, ou enfrenta, eu não posso, eu tenho que abaixar a cabeça mesmo, deixar eles pisar por cima de mim, ficar tímido e com medo deles? É isso que eu tenho que fazer agora como uma pessoa manso? Deixa o apóstolo Pedro responder essa pergunta. 1 Pedro 3,15 e depois 16, diz assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Essa palavra responder que você vê aqui no telão, no grego, na língua original, é apologia. Talvez você escreve como apologia. Significa literalmente fazer uma defesa de algo, ou uma defesa verbal. O apóstolo Pedro está falando para a gente, que quando alguém chegar para questionar a sua fé, para se opor contra você e o Evangelho de Cristo, você precisa estar totalmente preparado para se defender, para fazer uma defesa verbal do Evangelho, proteger a imagem verdadeira de Jesus Cristo e a sua igreja, corajosamente. Todo cristão tem que estar preparado para isso. Mas olha o que ele fala em versículo 16: contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. O Pedro está falando: cristão, você sabe que é possível você se defender? Sabe que é possível você argumentar? É possível você ficar firme na sua fé e ser corajoso na hora que alguém chega para questionar ou para defamar a imagem de Cristo. Mas também é possível fazer tudo aquilo com humildade, docilidade, sabedoria, maturidade e amor. Os dois são compatíveis. É possível. Você pode levantar e argumentar, desde que você seja manso. Porque eu vou te falar uma coisa: a partir do momento, num argumento, numa discussão, a partir do momento que você se levanta com orgulho e arrogância, e começa a ser sarcástico, começa a ser ofensivo, começa a desrespeitar e tirar sarro da posição da outra pessoa, as suas palavras se tornam em vão.
Eu te pergunto, pensa um pouco no seu relacionamento com o seu cônjuge, você que é casado. Quanto melhor seria o seu casamento se cada um sempre vivia e agia em mansidão. Toda discussão, todo mal entendimento que acontece, cada um reage em mansidão. Como seria o seu casamento? Como seria todos os seus relacionamentos se você vivia uma vida definida por mansidão? Seria mais feliz? Seria mais feliz, mais abençoado? Jesus fala assim, né? Mateus 5,5, bem-aventurados, ou seja, felizes e abençoados os mansos, porque eles herdarão a terra. Sim, você teria uma vida muito mais feliz, muito mais abençoado, experimentando prosperidade espiritual. E quem não quer isso? Quem não quer viver esse tipo de vida? Isso vem para você através da mansidão. Algumas pessoas, sei lá, gostam de drama. Algumas pessoas buscam brigas. Tem esse interesse, é um gosto. Só o Espírito Santo para mudar isso na nossa vida. Só o Espírito Santo. E é por isso que eu quero concluir assim, falando que a única forma que você vai se tornar uma pessoa mansa, se você já não está buscando isso, se você se encontra numa posição agora, espiritualmente, que você sabe que você é briguento, você é explosivo, você é arrogante, você é aquela pessoa que não sabe controlar as suas emoções ou sentimentos. Talvez a maioria do tempo sim, mas naquela discussão não. Se aproxima de Cristo. É a resposta. Faz o seu relacionamento com Cristo a sua prioridade. E eu prometo para você que você vai começar a mudar, porque você vai aprender de Cristo mansidão. Eu vou fechar com esse convite de Jesus Cristo. Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim, é Jesus falando, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Se aproxima de Cristo, aprenda dele, faça isso e você viverá uma vida verdadeiramente definida por mansidão. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, entramos num assunto hoje à noite difícil. Eu sei como é fácil falar sobre essa característica de mansidão. Eu sei que todos gostam da ideia de ser manso. Mas eu sei quanto é difícil agir dessa forma nos momentos mais difíceis dessa vida. E são nestes momentos que nós acabamos aprendendo como ser mansos. Então não estamos pedindo, ou eu não peço, Pai, que o Senhor retire todas as dificuldades e tentações das nossas vidas, pois são assim que a gente vai saber e poder e ter a oportunidade de aplicar essa lição em nossas vidas. Pai, no meio dessas dificuldades, nos ajuda a suportar elas, com paciência, com humildade, sendo dócil, para a sua honra e a sua glória. Ajuda cada pessoa que está aqui neste momento, ter a vontade e o desejo mesmo, e a capacidade de viver uma vida definida por mansidão, Pai. Pois assim nós sabemos que vamos viver mais e mais semelhante ao Senhor, e que vamos conseguir realmente ser um grande exemplo para aqueles que ainda não te conhecem. Nos ajuda, Pai, nos transforme pelo poder do Seu Espírito. Peço tudo isso em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos levantar neste momento. Você tem a oportunidade de cantar mais um louvor, fica à vontade para orar, para continuar em oração. Talvez você precise se arrepender, pedir perdão, talvez de ser uma pessoa que não pratica mansidão. Talvez você precisa pedir mais transformação ainda,
Pode ser que você está melhorando, que Deus está mudando o seu coração. Pede para Ele continuar essa grande obra. Você pode se ajoelhar aqui na frente, aonde você estiver, pode cantar e louvar esse Deus no mesmo tempo, que foi tão manso conosco. Amém? Vamos cantar.